primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Daniela Fortunato Rego, eu sou servidora pública, atuo na gestão pública há 11 anos. Eu sou analista técnico de políticas sociais do Ministério da Gestão e Inovação. Hoje eu estou lotada no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mas atuei durante 11 anos no Ministério da Saúde, inclusive em cargos de liderança, como, por exemplo, no Departamento de Ciência e Tecnologia, como coordenadora geral de evidências em saúde na pandemia. Então, eu sou odontóloga de formação, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde e estou cursando doutorado em Saúde baseado em evidências, e a minha área de atuação é políticas públicas informadas por evidências. Atualmente, eu estou lotada na Coordenação Geral de Indicadores e Evidências em Direitos Humanos da Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre... Eu vou sentar. A gente vai falar um pouco sobre mulheres na gestão pública, e a gente está aqui com duas convidadas especiais, que elas vão se apresentar. Eu vou pedir para elas se apresentarem agora. Vamos começar, então, com a Tereza Vanucci. Por favor, se você puder falar um pouco do seu currículo e da sua trajetória profissional até aqui. Perfeito. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Tereza Navarro Vanucci, sou médica intensivista, sou servidora pública federal desde há 18 anos. Atuo desde 2009 com cargos de gestão, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Diretora de hospital federal, já estive como diretora de alguns serviços importantes aqui no Rio. Ultimamente eu estava, até abril de 24, como subsecretária municipal de saúde, né, cedida pela rede federal ao município, atuando como subsecretária municipal de saúde. E a partir de 29 de abril, então, eu assumi como diretora de gestão hospitalar, diretora do DGH aqui no Rio de Janeiro, por um convite da ministra Nízia, com o intuito da gente fazer aí a reformulação, a reestruturação dos hospitais federais do Rio. Obrigada, Tereza. Por favor, Beatriz. Boa tarde a todos. Eu me chamo... Esse treco aqui... Tá dando. Tá falando? Tá. Uhum. Então, acho que esse equipamento aqui é que tá ruim. Ele vira e mexe e desliga. Enfim, aí eu não escuto. Aí eu não me escuto, não sei o que eu estou falando. Enfim. Meu nome é Beatriz Fialho, eu trabalho em Biomanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz desde 2005. Antes de entrar na Fiocruz, eu trabalhei 7 anos no Grupo de Economia da Inovação da UFRJ, como assistente de pesquisa, foi a minha primeira atividade. Em 2005 eu entrei em Biomanguinhos, estou lá há 19 anos, já ocupei cargos na área de responsável pelo planejamento estratégico da unidade, já fui assessora do vice-diretor de desenvolvimento tecnológico. Por 7 anos eu fui responsável pela implantação de um campus da Fiocruz no Ceará. Em 2019, né, a diretoria, enfim, me convidou para implantar uma área em Biomanguinhos chamada Inteligência Competitiva. Eu estou lá nessa área, enfim, desde então. E em 2020, quando veio a pandemia, a minha área foi responsável por identificar a vacina que a Fiocruz acabou licenciando da AstraZeneca para combater a pandemia da Covid. E desde então eu estou, né, reestruturando a área, organizando a área para que a gente possa tomar decisões na área da saúde informadas por evidência e voltadas ao acesso equitativo da população. Muito obrigada, Beatriz. Então, vocês podem ver pessoas muito eminentes aqui no cenário de saúde pública, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né? Eu queria começar apontando alguns dados para vocês, para a gente começar a se aquecer nessa discussão sobre a importância de mulheres na gestão pública. Então, vou falar aqui um pouco e a gente começa o bate-papo. E eu acho que, como vai demorar menos tempo do que a gente previa, a gente pode, ao final, abrir para perguntas, comentários, sugestões ou dúvidas, tá bom? Então, primeiro, hoje,
Em 2024, dados do Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação, mulheres compõem 41,6% dos cargos efetivos da administração pública federal, enquanto os homens ocupam 58,4%. Foram 44,5% mulheres ingressantes em concursos públicos federais em 2023, enquanto homens foram 55,5%. Já a ocupação de cargos e funções de liderança, a gente está falando de 41% de mulheres e 59% de homens. E a remuneração? A remuneração real de homens é, em média, 86,1% maior do que a das mulheres no serviço público federal. Os dados sobre a participação feminina na administração pública mostram que é um cenário desfavorável para a equidade de gênero. Mulheres estão em situação de desigualdade e isso reduz ao longo dos últimos 10 anos. E quando a gente vai falar também de servidoras públicas estaduais e municipais, a gente também vê esse cenário de desigualdade. Mais ou menos, claro, em diferentes regiões do Brasil, mas mais ou menos 40% de mulheres e 60% de homens. E aí vocês devem estar se perguntando qual a consequência disso, né? Primeiro que as mulheres acabam enfrentando um não pertencimento a espaços de poder. E aí, quando elas se deparam com cargos de liderança, elas têm mais dificuldade de se apropriar daquele espaço de poder. Além disso, são fatores decisivos para a representação burocrática, a equidade de gênero. Afinal, mais da metade da população brasileira são mulheres. Então, você está falando de homens tomando decisão para mulheres, né? Além disso, há uma determinação da qualidade das políticas públicas que muitas vezes são destinadas às próprias mulheres. Então, outros dados, o Instituto República.org publicou uma pesquisa, um survey de 300 pessoas e também destacou que, em média, as mulheres ocupam cargo de chefia entre 31 e 50 anos, elas são brancas, a maioria delas, 69,4%, são casadas e são mães ou madrastas, 73,9% dos casos. Além disso, elas têm especialização em 70% dos casos, com rendas acima de 10 salários mínimos e são a principal provedora da família, muitas vezes. Aliás, 67%. E aí, quando elas são perguntadas sobre desafios no ambiente de trabalho, o que elas respondem? Respondem que os 3 maiores desafios são assédio moral, em 30% dos casos, assédio sexual, em 30% dos casos, mais ou menos, violência psicológica e, em 15,5%, violência política. Para concluir, e a gente começar o nosso bate-papo, também foi perguntado quais os fatores dificultaram a sua ascensão em cargos de chefia. E elas respondem: discriminação por gênero, em 40% dos casos, conciliação do trabalho com a maternidade, a gente está falando em casos de mulheres em idade fértil, e sobrecarga do trabalho doméstico em 30% dos casos das entrevistadas. Então, assim, a gente está falando de um cenário em que a construção da nossa democracia passa pela presença de mais mulheres em posições de liderança na burocracia, porque essa subrepresentação ela causa uma falta de representação de mulheres em questões relevantes da vida das próprias mulheres, né? Então, eu queria, diante desse cenário, começar perguntando para as nossas convidadas como que elas enxergam isso, né? Como vocês enxergam isso no ambiente de trabalho e como que isso afetou já, em alguma medida, a trajetória de vocês? Então, gente, assim, o problema está posto, né? Isso que você leu são dados, e a gente sabe que na realidade, geralmente, os dados estão corretos, obviamente, são números e que a gente sabe que esses números eles são reais. Mas o que eu acho, assim, sempre os meus times foram compostos por muitas mulheres. Aqui, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem parte ou já fizeram parte do meu time. E eu acho que trabalhar com mulher,
por mais que você tenha os desafios da maternidade, os desafios hormonais, né? Porque a gente tem que contar com isso, trabalhar com mulher eu acho que é sempre muito mais assertivo. Me desculpe os homens que também trabalham comigo e que cada um trabalha comigo, sabe exatamente o valor que eu dou, né? Independente do gênero, e, enfim. Mas eu acho que as mulheres elas têm um perfil, ainda mais na direção, na gestão, quando... aqui tem diretores de hospital, diretoras de hospital, e elas... Eu sempre acredito muito nessa devolutiva que a mulher dá. Em relação à questão dos problemas enfrentados pelas mulheres, sim, nós somos assediadas, sim, muitas das vezes. As pessoas muitas das vezes se perguntam se o cargo que você está ocupando é para quem você deu, né? Em linhas assim bem claras. Mas com o trabalho do dia a dia, com os produtos apresentados, né? Na verdade a gente faz uma gestão baseada em produto e as entregas, e a gente vai firmando papel e que venham muitas outras mulheres assentadas aqui com a gente, negras, mulheres que possam estar cada vez mais tomando esse lugar de fala e esse lugar, principalmente na gestão pública, né? Principalmente no SUS. E esse é um desejo nosso. Então, assim, é aterrorizante a gente em 2024 ainda está falando disso e precisar falar disso todo dia, toda hora, e ter que, no meio do caminho, combater argumentos de você está se vitimizando, isso, aquilo, outro, faça de uma outra forma, sendo que a gente tem uma questão estrutural na nossa sociedade. Nós mulheres, aí eu não sei que vai da história de cada um, eu posso dar o meu depoimento pessoal. Eu tenho um irmão 1 ano mais velho, e eu desde pequena falava com a minha mãe, não, se ele não faz a cama eu também não faço, se ele não lava a louça eu também não lavo, e cruzava os meus braços, sem ter nenhuma educação política, né? Enfim, na época eu era muito pequena, mas eu cresci lutando por um espaço já no primeiro ambiente de socialização. E muitas mulheres passam pela mesma situação e nem todas desenvolvem a mesma habilidade e tudo mais. E é mais aterrorizante ainda, a gente está aqui numa mesa, mulheres brancas. Parda, talvez, mas mulheres brancas. E isso é assustador. Eu posso dar o depoimento da minha experiência profissional. Eu passei 7 anos no ambiente acadêmico. A gente acredita que o ambiente acadêmico seja um ambiente com mais diversidade e que tenham mais mulheres no ambiente acadêmico, e não é assim. A gente observa muitas mulheres no ambiente acadêmico, mas quando a gente vai ver número de publicação, representatividade em evento, é bem menor. Hoje em dia, eu organizo alguns eventos científicos, eu observo na parte dos patrocinadores uma preocupação um pouco maior de ter um equilíbrio de gênero e de raça, enfim, na composição das mesas, mas ainda é um movimento muito incipiente, na minha opinião, mas a gente observa essa preocupação. E eu posso dar um depoimento de 7 anos da minha experiência profissional, que eu trabalhei com engenheiros. E eu não sou engenheira. Eu não sou engenheira, eu não sou engenheira química, eu não sou bióloga, eu não sou biologista molecular, eu sou economista de formação. E eu trabalhei por 7 anos com uma equipe majoritariamente masculina. Dei uma sorte muito grande, porque a gente conseguiu criar um ambiente de respeito. Então, quando há respeito, a gente consegue um pouco melhor. Mas a gente ainda tem muito na sociedade o seguinte, nós mulheres, quando a gente é assertivo, a gente meio que tende a dar um risinho, a dar uma dourada na pílula, porque o outro vai aceitar melhor. Mas gentileza não é condescendência. Respeito não é condescendência, não é subordinação. Mas a gente acaba sendo educado a tentar dourar um pouco a pílula para passar a mensagem. Se você não dourar a pílula, você é o quê? Masculinizada, você não é feminina, você é brigona, você é bruta. E aí você fala, não. Se eu tivesse aqui de cabelo curto, uma coisa no meio das pernas e terno, ninguém estava achando nenhum problema.
Então, assim, a gente se posicionar, o ambiente de trabalho, ele precisa ser mais seguro para a gente poder se posicionar de maneira assertiva sem carregar o preconceito. Não, com certeza, eu acho que só reiterar um pouco a fala, acredito que eu também tenho vivências, né? E em momentos muito difíceis, em que a gente lidava com vida e morte, por exemplo, na pandemia, e eu assistia decisões de mulheres sendo desacreditadas. E a força de trabalho é de mulheres. A grande maioria da força do chão, do dia a dia, da fábrica é de mulheres, mas a tomada de decisão em alta gestão é feita por homens e a das mulheres são desacreditadas. Então a gente vê esse fenômeno teto de vidro, né? Que se diz que a mulher ela tem pouco momentos de tomada de decisão, tal qual um homem tem ou teria, principalmente homens brancos. Mas aí eu queria, então, colocar mais um ponto, que é, na opinião de vocês, o que essa disparidade afeta na qualidade das políticas públicas? Que a gente está falando aqui de políticas públicas, aqui mais especificadamente de políticas de saúde, né? A Beatriz e a Tereza também são gestores de políticas públicas de saúde, e a gente está falando da maior política pública em saúde do mundo, né? Para mais de milhões de brasileiros e brasileiras. Então, o que a falta de representatividade feminina na gestão pública pode afetar a qualidade da política pública? Isso é uma grande discussão, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês para isso. O que afeta? Eu acho que quando a gente está falando de uma população, de um país que é predominantemente feminina, e a gente sabe que a política ela é feita, obviamente, para as pessoas, né? Ainda mais uma política de saúde, e você estar no lugar do outro, né? Você estar no lugar do paciente, você está no lugar de quem precisa dos projetos da saúde, essa sensibilidade de você passar pelo problema é muito importante. Por exemplo, a lei do absorvente, né? Quanto tempo precisou, né, de alguém se sensibilizar que há meninas no nosso país, há mulheres no nosso país que não podiam ir à escola, não podiam ir trabalhar porque não tinham dinheiro para comprar absorvente. Talvez se já tivessem mais mulheres há mais tempo fazendo gestão, talvez essa sensibilização ela fosse mais precoce. E sim, eu acho que a gente tem que ter uma representatividade de acordo, compatível com o número da nossa população, até para que as políticas públicas de saúde elas sejam encaixadas dentro do perfil que a gente deseja. No ambiente de trabalho, por exemplo, mulheres, né? Eu não vou dizer só no setor público, porque aí a questão do gênero você não pode colocar no concurso público, correto? Mas se a gente está falando do setor privado, as mulheres que têm filho, não é obrigatório a empresa oferecer creche. Ou seja, tem questões que a própria mulher ela acaba sendo vedada de ocupar determinadas posições, porque aquelas mulheres que decidem ter filho, o que elas vão fazer? Aí elas são preteridas, ou as mulheres que têm filhos e trabalham às vezes no setor privado principalmente, elas não podem tirar tantos dias, porque você não sabe quando a criança vai ficar doente, quando a criança não vai ficar doente. E aí você tem uma cascata de problemas que acaba impedindo que essa mulher galgue postos de liderança, ou porque, só pelo fato dela ser mulher. A mulher está naquele dia, então eu não vou botar mulheres no cargo XYZ, porque é um cargo de estresse, porque a mulher, num determinado período do mês, é mais volátil, gente. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, às vezes, é mais uma questão das normas, dos hábitos de pensamento, que não são tão explicitados na política pública. Como que a gente muda a mentalidade da população, inclusive das mulheres, da gente mesmo, porque a gente observa no ambiente de trabalho mulheres que têm comportamentos não femininos. Comportamentos que a gente espera mais de um público mais machista.
Como que você vai lidar com isso? É uma questão de mudança cultural, de você conseguir dar segurança para que as pessoas possam ter oportunidades de trabalho. Se isso não estiver no âmbito da política, uma política que está indo direto no assunto, no problema, ela vai ajudar, ela vai resolver. Mas como que a gente trabalha a questão de normas e valores e o hábito de pensamento da gente não se achar inferior, da gente não achar um problema de tomar um remédio ou de ter uma menopausa precoce. Eu, por exemplo, tive menopausa precoce. Ignorei baldes. Tomei minha medicação, procurei meu médico, não preciso falar com ninguém, entendeu? Mas isso é um problema que o mercado de trabalho hoje, no público é um pouco melhor, mas no privado é praticamente trágico. A gente está falando aqui do mercado de trabalho e na nossa microesfera, né? Mas quando a gente pensa num cenário maior, a gente entende que são homens falando de políticas públicas destinadas a mulheres, né? A direitos reprodutivos, a direitos a tecnologias, a produtos, a equipamentos, a exames, até câncer de mama são geridos por homens, né? E em espaços de poder. Então, a representatividade baixa desse campo, e nem só de mulheres, mas de negros, de indígenas, de quilombolas, da diversidade da nossa população, significa piora de qualidade nas políticas públicas. Quem sabe o que passa? O problema é quem passa, não é quem acha que funciona daquela forma ou daquela outra forma. Então, a equidade tem uma importância muito grande nas políticas públicas e a gente está num sistema único de saúde que é disso. Né, que tem esfera de participação social, que tem conselhos, que tem conferências para angariar essas pessoas. Mas agora eu queria só fazer uma última pergunta aqui, para a gente ir fechando. Falar dos desafios futuros. A gente já avançou um pouco, mas está muito longe do ótimo. Né? A gente precisa pensar no futuro. O que vocês acham que são desafios futuros que a gente precisa enfrentar em âmbito individual, em âmbito coletivo? Qual a percepção de vocês nesse sentido? Eu acho que os desafios futuros são aqueles desafios que a gente combate todos os dias. Por menorzinho que seja, por pequenininho que seja, na hora de dar o poder de fala para uma mulher, ouvir o que uma mulher tem para dizer, ouvir as suas dores. A gente, por exemplo, uma ação lá do Departamento de Gestão Hospitalar, do DGH, que a gente inaugurou agora dia 1º de novembro, a gente inaugurou uma sala de apoio ao servidor, né, tanto federal, o servidor federal de carreira, quanto o contratado, em que ele pode sair da sua unidade e buscar um espaço protegido dentro do Departamento de Gestão Hospitalar, onde ele vai ser ouvida por pessoas capacitadas para fazer esse tipo de escuta. Então, eu acho que é o que faz todo dia. Eu acho que a gente, obviamente, que a gente tem que pensar grande, a gente tem que falar sempre em coisas maiores, o que a gente pode fazer, leis. Isso é incrível. Mas eu acho que o que muda mesmo o mundo, a vida das pessoas, é aquilo que a gente consegue, ou essas mulheres que hoje já estão nesses cargos de gestão, possam efetivamente se apoiar, porque o que a gente muito vê também é que as próprias mulheres, algumas delas em cargos de gestão, não se apoiam, que aí é um problema para a gente discutir aqui a tarde inteira, mas acontece, tá? No final das contas, você tem a tal do apoio mútuo, na hora mesmo não acontece. E os homens são assim, eles se apoiam. Muito. Se apoiam. Muito. Então, assim, a gente tem que começar pela gente mesmo, apoiando a outra mulher, ouvindo o que ela tem para dizer, fazendo o nosso fechamento, né? E ações diárias de controle e combate a essa desigualdade aí que a gente está discutindo. Talvez a gente começar a abolir a palavra empoderamento. Porque o empoderamento é alguém está te dando poder, eu não perguntei nada. Eu tenho uma determinada qualificação, eu tenho um determinado conhecimento, uma determinada experiência.
por essa minha qualificação, por essa minha experiência, eu tenho a oportunidade de ocupar o lugar A, B, C ou D. Eu não tenho que esperar alguém me dar. E aí a gente tem que começar a educar não só as meninas, as mulheres, educar os homens também. Que não estamos pedindo, por favor, para me dar um espaço. Só que isso é difícil. É muito difícil. Não vou dizer que seja fácil. Eu, por acaso, na minha trajetória, acabei sempre ocupando algum lugar de liderança, mas é um acaso. Eu sei que eu não sou a norma. É super difícil e é mais difícil ainda dizer, mesmo tendo lugar de liderança, eu sempre tive um problema. Eu já escutei coisas do tipo, você nunca bateu uma laje, você nunca pegou no pesado, a sua mão é fininha, lisa, você não sabe o que é trabalho duro. Eu falei para a pessoa, eu tive muita coragem na hora, eu olhei para a pessoa, era um homem, e disse assim, olha só, você não sabe a minha história de vida, mas eu já botei azulejo em parede. E isso não te diz respeito, meu amigo. Eu não preciso me justificar pelo meu lugar. Então a gente precisa fazer uma mudança de postura, de posicionamento. Não estamos pedindo favor. Nós estamos ocupando um lugar que pode ser meu, pode ser de um homem, pode ser de qualquer pessoa. Mas eu tenho o direito de ocupar aquele espaço também. Eu acho que esse ponto é importante de ocupar os espaços de poder, de ter ambientes de cuidado, de escuta, de fortalecimento, porque ninguém aguenta mais a palavra empoderamento. Concordo com isso. Mas eu acredito também que, assim, da nossa parte, eu acho que falta muito letramento das próprias mulheres. Eu acho que da percepção do machismo no ambiente de trabalho, falta letramento do servidor público sobre o que é assédio. Sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual e como que isso cai mais na mulher. Então, eu acho que desafios futuros a gente começa a ver iniciativas muito grandes sobre combate e enfrentamento e prevenção de assédio na administração pública federal, mas isso ainda precisa se alastrar e a gente precisa se letrar. Tipo, o que eu faço quando um homem me interrompe 3 vezes numa reunião e não me deixa falar? A gente precisa saber lidar, entende? Eu preciso saber interromper o homem e dar a palavra para a colega. Eu, enquanto mulher, num ambiente de liderança, eu vou dar espaço para mais mulheres. Então é isso que eu acho que precisa ser feito, sabe? Então eu acho que tem um pouco desse cenário que a gente precisa ir para frente, enfrentar tudo que a gente está contando agora. Mas, para a gente fechar, eu queria ver se alguém queria fazer algum comentário, se alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar, de trazer algum elemento a mais. Fiquem à vontade. Quem quiser pode... Ninguém quer contar a sua própria experiência, falar o que falaria no nosso lugar se estivesse aqui na cadeira que a gente está. Não é possível, gente. Alguém? Opa. Boa tarde. Hoje, pela manhã, quando estávamos vindo para cá, eu e mais 2 amigas, a gente estava falando sobre o embate que a gente tem todos os dias, né? Somos 3 mulheres negras e gestoras. E aí, pela manhã, a gente viemos no carro conversando sobre isso. Levantamos cedo e deixamos nossos filhos na escola, outra deixou na escola, dividimos o carro para poder vir para cá e começamos a falar. Nossa, gente, só da gente estar no caminho, indo para um congresso, já somos vencedoras, né? Porque fizemos nossas atribuições de mulher, de mãe, atravessamos a Avenida Brasil toda e estamos aqui. Estamos felizes porque muitas mulheres queriam estar no nosso lugar aqui e não estão. E nós vencemos isso. Até a questão mesmo de deixar os filhos. Hoje eu deixo meu filho com a minha mãe, mas se eu não tivesse a minha mãe, onde eu deixaria, né? Então, já somos vencedoras de estarmos aqui assistindo, né, essas mulheres também vencedoras, que são um espelho para a gente. Olha como essa sala está cheia. Todos queriam
estar aqui ouvindo essas histórias, né? Para mesmo dar mostrar para a gente, né, que elas também venceram, passaram por dificuldades como a gente. Então, é muito bom a gente estar aqui e somos guerreiras, né? Somos mulheres, gestoras e guerreiras. Boa tarde a todas. Meu nome é Daniela Ilane, estou aqui representando o PAD, que é o Programa de Atenção Domiciliar, daqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, e especialmente aqui estou representando o Salgado Filho. Então, atualmente, assim como as minhas colegas aqui, estamos vivendo uma realidade um pouquinho diferente, porque somos todas mulheres gestoras. Então, a nossa equipe, dividida nos hospitais municipais, toda a equipe do PAD possuem supervisoras, né? Mulheres num cargo de gestão. Eu atualmente tem pouco tempo, mas aqui as minhas companheiras de longa data, né, já ocupam aí essa cadeira já durante algum tempo. E, para mim, além do cargo, né, de gestão, que é uma coisa nova, está imbuída com tantas mulheres, né, tendo essa representatividade. E a gente estava até conversando sobre isso há poucos instantes. Ainda tendo que discutir, né, assuntos dessa magnitude dentro do ambiente, seja ele público ou privado. Então, todas aqui, acredito também que estejam na batalha, estejam também com as suas questões pessoais, individuais, porque trazemos bagagens, né? Então a gente só não está ali executando um serviço ou prestando um trabalho. Nós somos pessoas, temos as nossas vidas, temos as nossas obrigações fora do ambiente de trabalho e a carga é grande. Então, que aqui sejamos uma forma de representatividade e que isso realmente seja levado mais adiante, com mais importância, com um olhar mais de consideração, porque é o que vocês falaram e é verdade, a gente é a força de trabalho. E que força! Porque além das nossas competências pessoais, temos as nossas questões a nível de representatividade e a gestão aí, né, que já não é algo simples, né, é bem delicado. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, meu empoderamento para todas aqui e que a gente siga adiante com um olhar mais confiante também em nós, né, no cargo que possuímos e no futuro. É isso. Eu sou Alexandra Aleixo, estou representando a Superintendência de Hospitais Gerais Especializados da Secretaria Municipal de Saúde. Eu também sou capitã enfermeira da Polícia Militar, mas hoje estou aqui pela Secretaria de Saúde, mas militar a gente é 24 horas por dia. Eu sou a quinta filha e sempre escutei que o primogênito era o meu irmão, né? E que o meu irmão, os irmãos não lavavam louça, não arrumavam casa. E eu vou falar aqui de uma escritora a qual faz parte da minha cabeceira. Quando eu li O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, foi uma virada de página na minha vida como mulher. E eu comecei a entender por que era mais difícil para que eu pudesse estudar do que os meus irmãos, porque eu tinha mais tarefas para fazer. E eu fui criada entendendo que essa era a minha função primordial. Eu fui a primeira da minha família a ter o nível superior. E hoje tem várias meninas já formadas que conseguem levar a sua vida com a sua independência e podendo fazer escolhas. Escolha qual minha mãe não pôde fazer, né? Mas eu fiz, né? Eu me separei porque não aguentava um casamento ao qual eu tinha já a minha independência financeira, mas não tinha a minha independência emocional. Então, eu acredito que a gente, na gestão, a gente principalmente precisa
ter a nossa independência emocional, para que a gente possa gerir mulheres que precisam se libertar disso também. Porque quando a gente entrou no espaço de trabalho, que foi uma conquista, né? Isso não foi nos dado, a gente conquistou o espaço. A gente hoje precisa conquistar o nosso espaço na liderança, de aprender a falar com o grupo masculino. E para que ele entenda que o nosso lugar é nosso. Fiquei muito feliz com o meu filho, que me contou que ele levou um grupo de amigos na minha casa. Dentro dos amigos tinham mulheres. E ela olhou a prateleira. E quando ela olhou a prateleira, ela falou assim, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Clarice Lispector, Nietzsche, Sartre. Aí olhou para ele e falou assim, é por isso que você pensa diferente. Então que possamos criar meninos, homens, com uma visão diferente do que a maior parte ainda não tem acesso. Porque tem muitas mulheres que não têm acesso a essa fala. Então, a gente precisa ensinar também as nossas colegas de trabalho a ter empatia e a entender que passaremos sim por homens difíceis, por homens machistas, por mulheres ainda oprimidas, porque viveram no mundo oprimido de opressão. E aí acabaram se tornando também opressoras. E aí é por isso que a gente precisa, no cargo de gestão, ter essa empatia. E aí eu estou aqui diante da doutora Tereza Navarro, que foi minha chefe, né? E posso dizer com toda clareza, entende o perfil da mulher na gestão. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Mais alguém queria fazer algum comentário? A gente está aqui no momento de encerramento, sem o fim do mundo. Mas, então, eu queria agradecer mais uma vez. Foi riquíssima essa discussão, eu adorei. Adorei falar sobre isso. Eu nem sou especialista do tema, mas pesquisei e aprendi. E trouxe aqui para vocês, de coração. E agradeço aqui as colegas que estão com a gente. E falar para todo mundo que o futuro é hoje. Hoje a gente vai precisar fazer essas mudanças. Até que a gente não precise. E que sejamos todos uma pessoa só, um único corpo humano, né? Que não haja disparidade, desigualdade de oportunidade da nossa sociedade. A gente não quer ser homem, a gente quer ser mulher com oportunidade igual e pronto, né? Então, se vocês quiserem fazer uma fala de fechamento, obrigado. Acho que foi tudo dito, acho que é isso aí. Força, mulherada, vamos em frente, vamos tomar esse poder aí, essa força, esse dia a dia. Um beijo para todas aí. Gente, aqui no Rio, né, a gente tem o poeta Gentileza. Gentileza gera gentileza, mas a gente não precisa terminar a frase com um risinho do lado para o outro aceitar a nossa opinião. A gente precisa se educar, não precisa dourar a pílula. Vamos embora lá, que atrás vem gente.